Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um análise do Duque Tricolor. O Fluminense sem áreas. Bom, aqui eu tenho que falar alguns pré-detalhes e depois eu tenho que falar, aí depois eu vou mostrar o time. Mas antes disso, entenda uma coisa que YouTube Live vai voltar, fique tranquilo. E aqui embaixo na descrição tem 2 abaixo-assinados e um projeto que eu curti bastante, tá bom? Vamos lá. Bom, acho que a primeira coisa que todo mundo pergunta é: mas nossa senhora, o nego só reclama. Pô, só reclama da vida, pô. Porque, pô, não dá. O cara fala assim: ah, reclama, tá bom, mas como é que você vai resolver então? Você vai dar uma solução? Você vai dar uma solução? Claro que eu vou dar uma solução. Eu sou um canal que tenta achar soluções. Tá, mas qual que vai ser a solução então? Me fala, me explica aí então qual que vai ser a sua solução. Duvido que você vai achar uma solução. Então. Mas você sabe... Calma aí. Mas antes disso, sabe que o técnico é Renato Gaúcho, né? Sei que o técnico é Renato Gaúcho. Então me fala, como é que vai ser a solução? Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que notar sobre isso, o senhor reclamão, que o Renato Gaúcho, pelo que eu tô percebendo nos jogos, ele tá sendo bem relacional. Os jogadores se relacionam entre si. Ou seja, o jogador ele não consegue jogar sozinho por si sozinho. No Fluminense com o Arias jogava sozinho em alguns momentos. Nesse futebol atual, não tem como ver, por exemplo, o Soteldo jogando sozinho, o Serna jogando sozinho, o Keno jogando sozinho, porque eles não conseguem fazer isso, tá? Isso é importante falar. Mas o Arias conseguia jogar sozinho. Então hoje, o esquema atual do Fluminense é estritamente relacional. O que significa relacional? Todos os jogadores trabalham a bola entre si. E nenhum deles travou aqui. E nenhum deles realmente trabalha a bola de forma solitária. Não tem. Não adianta falar assim: Serna, dribla 2 aí. Não vai fazer isso. Soteldo, dribla 2 aí. Também não vai fazer isso. Então a primeira coisa que a gente tem que entender para qualquer coisa é que o esquema do Fluminense tem que se relacionar com ele mesmo. Todas as peças têm que fazer sentido conectadas em algum momento. Eu acho que essa daí é a primeira situação que a gente tem que avaliar. Se não for um esquema relacional, se for um esquema em que eu trabalho muito mais a solidão dos jogadores do que a situação de relacionamento entre si, não vai valer, não vai dar certo, e aí você vai poder reclamar de mim nos comentários aqui, tá? Já dizia minha mentora, eu fiz de tudo para que o conjunto das pessoas que queriam avaliar meu trabalho não avaliassem negativamente, de qualquer hipótese. Então a gente tem que matar primeiro isso. Então tem que ser um esquema relacional. Segundo, existe uma imensa dificuldade, isso é notável nesses jogos, em que o Fluminense não consegue jogar muito bem no meio de campo. Por quê? Porque normalmente, como que é com o Arias? Diversas vezes, quando o Fluminense não tinha esse meio de campo aberto para jogar melhor, até mesmo sem a participação do próprio Arias, ele abria pro Arias e o Arias resolvia. Era basicamente assim. Então hoje
O que temos que pensar muito mais no meio de campo, de vencer o meio de campo, do que qualquer outra coisa. Porque se a gente não vence o meio de campo, o Fluminense não consegue passar para o ataque. Tá? E tem mais um detalhe importante. Hoje, o meta, e o que significa meta, né? Só para as pessoas que não entendem. Meta significa algo que está muito mais visto do que o normal. Um exemplo. Quando a gente vê, por exemplo, que os times hoje em dia estão mais jogando no 4-4-2 do que no 4-3-3. Hoje, se você pegar, por exemplo, o time do Chelsea jogando contra a gente, foi no 4-4-2. Foi o time que venceu a gente. Os times hoje estão jogando no 4-4-2. Ou seja, existem 4 jogadores na zaga, 4 jogadores no meio de campo e 2 jogadores no ataque. Isso daí vai fazer mais sentido mais lá para frente. Mas isso daí é somente mais um termo. E é claro que existem diversas variações, e essas variações a gente vai se importar ali mais. Antes de falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo, o YouTube é 10, 12, 20 horas. Pix na tela, seu e-mail pode mandar patrocínio e vamos continuar falando mais sobre. Não tô no meio do vídeo não, fica tranquilo, vou ter que falar muito mais. E aí a gente tem que tá bom. Mas me fala o seguinte, essa informação que você vai mostrar, o que você está pensando com ela, de fato? Então, entendendo que o nosso time não é tão especial assim, e não é, eu peguei justamente o que o Thiago Motta fez no... Thiago Motta como técnico, qual que era o time que ele ganhou? Só pra gente pegar aqui, ó. Thiago Motta, treinador, Transfermarkt, que ele ganhou, o Thiago Motta, ele ganhou um título que não era para ele ter vencido, tá? Como treinador, ele jogou com o Bolonha e ganhou um título com o Bolonha, tanto que ele foi parar na Juventus hoje. Mas ele ganhou um título com o Bolonha, tá? Como treinador, tá? Foi um dos caras que é gênio e tem todo um trabalho em conjunto sobre isso, tá? Que é novamente, tá? Mas esse trabalho do Thiago Motta, ele se conecta com o trabalho, igual como o Senator Reclamão falou, se conecta com o trabalho do Renato Gaúcho? Sim. Sim. A diferença é que, enquanto o esquema lá, ele não tinha tanto problema no meio de campo, e isso eu estou tentando resolver com mais uma peça no meio de campo, lá o esquema era tecnicamente um 3-4-3. Quer dizer, na história era um esquema de 4-3-3. Então você vai entender a diferença. Então, já anunciando de antemão, a gente vai perder esse centroavante, tá? Pra gente melhorar o meio de campo. E claro, né? Já nesse esquema que você vai mostrar aí, ele já foi experimentado em algum momento? Sim, pelo Fernando Diniz. Diversas vezes o Fernando Diniz fez esse tipo de esquema e deu certo. Por conta do jogador que está no meio de campo, que eu vou falar daqui a pouco. Então é importante a gente pronunciar isso tudo. E é claro, né? Essa formação ela é viável?
pelo contexto que há, que a gente observa, sim, é bem viável. O que a gente está vendo, e aí, tipo, tá bom, é importante falar assim, o que eu, Duque Tricolor, vi durante o jogo, tanto contra o Cruzeiro, Flamengo e agora Palmeiras, né? Se você tá vendo esse vídeo depois, e essa formação serviu, acredite, fui eu que pensei em imprimir. O que eu vi, de fato, é que tendo esse mais um cara no meio de campo, a gente ganha muito mais força. E tecnicamente, o centroavante faz esse daí. Só que esse centroavante não é um centroavante bom sobre isso tudo. O Cano não vai fazer esse tipo de centroavante. O Everaldo menos ainda. E o John Kennedy também não vai fazer. Porque ele não vai ter a valência que eu precisaria fazer. O único centroavante que faria essa valência, e que aí eu tiraria esse meio de campo para colocar um atacante, seria o Fred. Mas o Fred já está aposentado, então não posso pedir que o Fred entre agora no Fluminense e resolva tudo. Mas se o Fred estivesse no Fluminense, esse meio de campo com 4 jogadores estaria com 3 agora. Porque o Fred conseguiria fazer esse papel, porque ele já fez esse papel diversas vezes. Então eu estou simulando esse papel de quarto homem de meio de campo, em que o Fred fazia como um centroavante para esse jogador. Tem problema sobre isso de antemão? Tem problema. Esse jogador, ele não gosta de chutar. Não é o Everaldo. Você vai entender melhor sobre isso quando eu mostrar para vocês. Então, de antemão, vocês entendendo tudo que eu falei, que a gente precisa ter um esquema que se baseie no esquema relacional. A gente precisa de um esquema em que os jogadores ganhem um meio de campo. E a gente precisa de um esquema em que os jogadores joguem de uma maneira que o meio de campo seja o meio do campo, não os extremos, mas o meio do campo seja mais enxuto. É isso que eu vou fazer com vocês, tá bom? Então vamos demonstrar aqui com vocês sobre isso tudo, porque já falei bastante sobre cada termozinho e tudo mais. Já falei qual que é a minha premissa teórica técnica e sobre isso que eu faria, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Aqui seria meu time. Você vai ver ali que tem algumas coisas estranhas acontecendo. Primeiramente, você vê que não tem ninguém aqui no ataque. Por quê? Isso é importante falar. Porque aqui a gente teria vários relacionamentos acontecendo. Vamos lá. No esquema defensivo, eu colocaria... Como é que seria o esquema defensivo do Fluminense, né? O Fluminense está se defendendo. O Serna volta. O Serna volta menos. O Ganso volta para fazer esse quarto homem de meio de campo. E o Ganso já fez diversas vezes esse quarto homem de meio de campo, tá? E o Soteldo ficaria mais no meio ali para realmente... se desse para realmente armar o time, ele ficaria armando o time. Como diversas vezes já aconteceu. O Ganso, em diversos momentos, até mesmo em 2023, quando o Fluminense jogava no esquema 4-4-2, 4-2-4, o Ganso era esse segundo meio de campo. Então, dá pra pensar da seguinte maneira: o Hércules protegendo um lado, o Martinelli protegendo o outro, e o Ganso e o Bernal protegendo o meio. De esquema de 8 ali. E com o Soteldo no meio de campo, armando o time para o Serna partir para um lado ou partir para o outro lado, onde que tiver a bola. Entendeu? Então, um esquema defensivo do Fluminense seria um 4-4-2, com nesse caso seria um 4-2-1-1,
com o Soteldo armando o time pro Serna e pro ataque partindo direto, como se fosse um jogador de escape. Que ele é um bom jogador de escape. Tá? Ele consegue ganhar na velocidade dos caras. E o esquema ofensivo do Fluminense? O esquema ofensivo do Fluminense você tá vendo aqui. Com o Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignacio, René. Tá? O Bernal fazendo essa linha de terceiro homem de meio de campo, permitindo com que Martinelli e Hércules flutuem pelo meio de campo, junto com o Ganso também no meio armando pro Serna e pro Soteldo. Se teria mais situação ali, com o Samuel Xavier entrando, com o René entrando e você tendo mais força nos lados de campo. Se a gente está jogando muito, e isso é importante falar, o Fluminense ele joga muito pelo lado de campo. O que acontece é que o esquema do Thiago Motta é o esquema que separa a linha dessa seguinte maneira. Pô, eu não sei se tem aqui como fazer uma linha. Tá, inserir linha. A linha que o Thiago Motta sugere é essa aqui, ó. Aqui. Vou ser outra linha. E aqui, ó. Vai até o goleiro. Entendeu? Essa que seria a linha disso tudo. Você teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores no meio de campo e 2 jogadores flutuando nas laterais. 2 jogadores flutuando nas laterais. Com essa linha se dissolvendo, tá? Vamos. Fiz merda. Tá, consertei a minha. Com essa situação toda da seta do Hércules defendendo, indo pro lado de outra linha, do Martinelli defendendo pro outro lado, o Bernal defendendo aqui no meio e o Ganso voltando para marcar, com o Soteldo indo pro meio de campo e o Serna indo pro meio de campo. Ele é da seguinte maneira: num esquema de 4-4-2, em que o Serna e o Soteldo estão mais no meio de campo esperando a bola vir na velocidade e eles tentando ganhar na velocidade. De qualquer maneira, se não precisar de uma bola longa, o Soteldo ser o cara que vai armar esse time. Seria uma possibilidade, tá? Então, é isso que eu penso. Então, seria justamente um esquema de ofensividade com o esquema justamente pensando em cortar, em fazer 3 cortes, um no meio de campo. Ficou torta, né? Um no meio de campo. Seria justamente o esquema mais ofensivo, com meio de campo com bastante jogadores, de armação e de fundamento, de pontas e laterais se relacionando entre si, né? E tudo mais. Mas quando o esquema aperta, você tem o Hércules, o Bernal, que fica ali como terceiro homem, até mesmo armando o time, ajudando um pouco, né? Indo um pouco mais à frente, não tanto à frente assim, mas indo um pouco mais à frente, justamente para ajudar o time a atacar. E o relacionamento do Ignacio e do Thiago Silva podendo se investir um pouquinho mais pro ataque, entendeu? Mas nem tanto também. Um esquema pequenininho, com cada setinha pequenininha aqui, tá? E é isso. É dessa maneira que eu penso. A gente ganharia no meio de campo, tendo mais jogadores. O Ganso saberia fazer. E também uma importante situação é sobre o Ganso, que a gente vai ter que falar sobre isso, né? Sobre o Ganso.
sobre o Ganso. Por quê? Por que o Ganso estaria aqui? Porque o Ganso, e isso é importante falar, o Ganso, altura. O Paulo Henrique Ganso tem 1,84 m, cara. Ele é alto. Só pra você pegar aqui, ó, o Cano. German Cano. 1,76 m. Pega ali o Everaldo. 1,81 m. Você pega o John Kennedy. 1,73 m. E o Ganso. 1,84 m. O maior que seria o Everaldo, ó, só pra gente pegar aqui, ó. Everaldo. 1,81 m. Então o Ganso também seria um cara mais de atacar a situação de cabeça. Ele ajuda muito sendo um clássico 10 e ajudaria muito sendo o cara que joga de cabeça. Muito mais do que um cara que é menor de estatura. A gente teria, tecnicamente, 4 gigantescos jogadores. Num possível de escanteio, a gente teria o Ganso, que é 1,84 m. A gente pediria pro... E claro, e o Serna. Só pra gente pegar aqui o Serna. Kevin Serna. O Kevin Serna tem 1,81 m. A gente teria... A gente falaria assim, ó. Soteldo, você bate escanteio. E a gente teria, então, Serna com 1,81 m. Ganso com 1,84 m. Bernal com 1,91 m, né? O Bernal, o Facundo Bernal. Facundo Bernal, ele tem 1,87 m. O Thiago Silva é pequeno. Thiago Silva 1,81 m. O Ignacio é alto. 1,92 m. E se a gente fosse pegar também o Freitas, também no seu lugar, seria 1,82 m. Ou seja, você teria até o Ignacio que seria maior. Ou seja, você teria 1,92 m, 1,81 m, 1,84 m, 1,87 m. Teremos pelo menos 5 jogadores lá no ataque com mais de 1,80 m. A gente aumentaria a nossa estatura. Precisa falar mais alguma coisa? E é isso, tá? Então, essa seria a minha opção. Eu acredito que o Renato Gaúcho fará isso? Não. Por quê? Porque ele tem problema. Porque ele não faria isso. E é claro, né? Se precisasse trocar, se precisasse colocar mais ofensividade, por exemplo, aí você tiraria ou o Hércules ou o Martinelli, que estariam mais cansados, e aí colocaria um eventual centroavante. Tá? Ou se o Canóbio, ou se o Serna e o Soteldo tivessem mais cansados, ou você quisesse trocar, você trocaria um ponto pelo outro ponto. Mas basicamente a gente estimularia muito mais sobre isso. Tá bom? É isso que eu penso. É uma análise complexa, mas é uma análise que eu tentei fazer com vocês, tá bom? Muito obrigado a tudo que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais da criação de vídeo, o YouTube de 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E só para finalizar, tudo isso daí que eu falei foi testado previamente em algum momento da vida dos jogadores. O Ganso já foi testado como falso 9, tá? Só pra gente deixar aqui claro. E até aproveitar para ver quem está ainda aqui vendo esse vídeo. O Ganso já foi testado como falso 9. O Bernal já foi testado como terceiro zagueiro. O Martinelli já foi testado como um segundo volante, junto com o próprio Hércules, que também já foi testado como segundo volante no Fortaleza. O Soteldo já foi testado também no meio de campo como um 10 do time. E o Serna já foi testado como se fosse um falso 9 em momentos de contra-ataque, no próprio Aliança Lima. Então, é isso que eu falo. Ok?
Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro, guerreiro tricolor.